Pai, nós te louvamos nessa manhã tão gloriosa. Nós somos dependentes exclusivos teus, Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer aqui nesses próximos minutos, mas de uma coisa nós sabemos, nós viemos aqui te adorar. E um adorador, ele não se surpreende, porque o adorador, ele sabe quem é o seu Deus e quem ele é. O adorador sabe muito bem a capacidade do Deus que ele adora. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor, o qual nós estamos adorando aqui nessa manhã, nós queremos que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor, a nossa vida, como oferta agradável a Ti. O nosso culto racional, Senhor. Pai, não tem graça se a gente cantar aqui e a música não sair daqui. Vai ser legal que a gente vai estar junto cantando, mas a nossa função de te adorar, de louvar a Ti, é que o nosso louvor chegue até a Tua presença. Aleluia. Todas as atitudes, todo o nosso comportamento aqui é para adorar, para engrandecer o Teu nome. Nós já repreendemos frieza espiritual, pensamento de fracasso, pessoas que estão mortas espirituais. Senhor, nós estamos aqui no lugar da vida. Se o Senhor ressuscitou Lázaro no quarto dia, o que o Senhor é capaz de fazer? Oh, aleluia! Nós te louvamos nessa manhã, porque nós estamos adorando a ressurreição e a vida. Porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Aleluia! Aleluia! Por isso que nós estamos de mãos levantadas, por isso que nós estamos fazendo gestos, por isso que nós estamos usando a nossa voz, por isso que a gente está tirando aquilo que está no nosso coração para o teu coração. Seja adorado aqui. E nesses minutos de oração nós queremos te dizer que Tu és santo, que Tu és poderoso, que Tu és inabalável, que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Seja adorado nessa manhã, Deus. Seja bendito o nome daquele que morreu por nós, mas no terceiro dia ressuscitou. Onde aqueles anjos falaram, Ele não está aqui, já ressuscitou. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos. Que esse ambiente venha ser todo dominado pelo Teu Espírito Santo. E nós se rendemos a Ti, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. No nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Glória a Deus. Adora Ele nessa manhã. O meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti. Eu sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. Ele te consola, então chore na presença dele. Alcançará de Ti, Senhor.
tão grande, diga isso. Tão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio. Se Ele é maravilhoso, diga: Tu és poderoso, maravilhoso, maravilhoso és pra nós. E firme é Deus está, os nossos corações estão em Ti, Jesus. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. Ah, Ele te consola nessa manhã, pois os que choram aos pés da cruz alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça, luz. Fala aí, ó. E mesmo quando eu chorar, diga pra Ele, vai. Ele enxuga suas lágrimas. Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça, luz. Misericórdia, misericórdia, graça, luz. Misericórdia, graça, luz. Glória a Deus. Ele nos fortalece nessa manhã. Glória a Deus. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estar na Tua casa, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto, e não de longe. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, mas Tua palavra não muda, não. Ela continua sendo a mesma, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei. Eu sei que os Teus olhos e sempre atentos permanecem. Está em mim. Os Teus ouvidos
estão sensíveis. Ele está te ouvindo nessa noite, então clame. Eu posso até chorar, mas sinta a alegria dele aí. Então se alegre. E és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, não. Tu és fiel, tu és fiel. Em todo tempo Ele é fiel. Um Deus de aliança, oh Jesus. Eu sei que tudo passa, mas tu não passa, não. O tudo pode passar, mas tua palavra não muda. Se cumprir, eu posso enfrentar. Diga isso para as vozes que te atormentam, que dizem que você não vai vencer, que dizem que você não vai conseguir. Diga isso, vai. Não pode, não, não. Minha esperança, Deus, minha esperança está. Nós cremos, Deus, impossível acontecer. Não, vamos dizer mais isso uma vez. Não, vamos dizer de novo, vai. Eu posso enfrentar. Diga com autoridade. Eu sei, Senhor, eu sei, meu Deus. Nós confiamos. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. O impossível acontecer. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir, pois tudo pode passar, mas tua palavra vai. Sabe, irmãos, ontem eu estava meditando e estava falando com o Senhor, como o inimigo, né, ele quer nos ver prostrados diante das situações que acontecem nas nossas vidas. E quando a gente não cede, ele tenta o quê? Matar a nossa fé. Ele tenta matar a nossa esperança. Talvez você tenha entrado aqui, né, até se posicionando, até buscando a esse Deus, ao nosso Deus. Oh, Jesus. Mas há algo dentro de você que te faz desistir, algo dentro de você que você não consegue avançar, como um carro, sabe? Quando está acabando a gasolina, você está indo, prosseguindo, mas está quase parando. Mas que nessa noite Ele possa fortalecer as tuas forças nessa manhã, né? Oh, Jesus, há uma unção aqui neste lugar. Que Ele possa te fortalecer, sabe? E que nenhuma armadilha do inimigo, porque o mundo espiritual existe, sabe? Que nenhuma armadilha do inimigo contra nós, sabe? Possa ser contra nós. Que nós possamos estar firmes nele. Porque o mundo espiritual, ele não aceita jamais que nós estejamos de pé. Ele quer que nós estejamos caídos, prostrados.
Mas nessa noite Ele nos fortalece. Nessa manhã Ele está nos fortalecendo. Ele está nos renovando. Ele está curando. Ele está trabalhando. Então não ceda. Não ceda, não ceda. Vamos louvar esse refrão. Vamos dizer: não ceda. A história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim, muito feliz. Diga. Não ceda. Sua história não vai terminar. Então prossiga. Descanse em Cristo, fazendo assim, você será muito feliz. Quando? E quando todas as portas já estão fechadas e não há uma saída pra você, uma voz tão doce e suave diz assim: "Meu filho, sou tua saída." Quando o inimigo diz: "Não, fim não, querido, confia, vai." Para o desespero do seu coração, Deus jamais permitirá que o filho seu, o ser da vitória, Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda e não ceda. Agora confia e confia que a história não vai terminar assim. E descanse em Cristo, fazendo assim, você será muito feliz. Quando? E quando tudo enfim se acabado, oh Jesus, adore. Então receba a sua vitória nessa manhã. Aleluia! Desista, meu amigo, pois não é o fim. Não ceda. Agora confia e confia que a história não vai terminar assim. Descanse
assim você será muito feliz. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Seja engrandecido. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Como é bom, né? A gente está numa atmosfera onde Deus é adorado, engrandecido. A direção total é dele, a direção está direto no nosso coração. Quem está nos visitando pela primeira vez? Primeira vez? Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? Amém, Deus abençoe. Quero pedir os irmãos que estão próximos aos nossos irmãos, cumprimentá-los aí com muita alegria. Fique de pé, vocês podem ficar de pé? Glória a Deus. Sai dos seus lugares, irmãos. Isso. Cumprimente eles aí. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Coisa linda. Glória. Gisela, vem cantar um hino aqui, Gisela. Essa semana eu falei assim, eu estou com vontade de ouvir Gisela cantar. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é digno de glória. Glória a Deus. Bom dia, irmãos, a paz, tudo bem? Vamos louvar ao Senhor, porque vamos aproveitar, na verdade, esse ambiente totalmente espiritual, que Deus está aqui recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa oração, né? Em forma de adoração, de louvores. E eu convido você para poder louvar comigo nesta manhã. Eu também confesso que eu estava com muita saudade de estar louvando assim, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele tem trabalhado. Tem feito coisas diferentes na nossa vida que a gente não está entendendo, mas tem hora que a gente não tem que muito procurar os fundamentos, só fazer a vontade do Pai. Então vamos adorar ao Senhor nesta manhã. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer, porque Ele vai fazer. Oh, aleluia. É a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve seu louvor. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia.
Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Oh, aleluia. A gente precisa entender o que Deus está falando. Ele já falou aqui nessa manhã, já falou comigo, já falou com você? Quando Ele fica em silêncio, é porque está oh, aleluia, Ele está trabalhando. Oh, glória. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Tá chorando, tá sofrendo, não importa, não importa, louve. O teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha por mim, por você. Caminha conosco de noite ou de dia. Você pode erguer suas mãos nesta manhã. Aleluia. Comece a cantar com muito louvor, com muito, oh, aleluia, com muito louvor. A gente precisa entender uma coisa. Aleluia. Vamos declarar isso, ó. A gente precisa o que Deus, porque Ele fala de várias maneiras, e até no silêncio dele, quando Ele fica, aí o que Ele faz? Ele trabalha o tempo todo, Ele trabalha. Aleluia, Ele trabalha. Basta somente, aí com paciência você espera, porque eu até creio que Ele já está fazendo. Aleluia. E quando Ele estende, aí é só vitória. É a hora de vencer, é a hora da conquista. Então, simplesmente louve. Tá chorando, precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos que guerreiam por nós sempre. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga para receber, erga suas mãos para receber nesta manhã. Comece a cantar com muito louvor, com
Glória a Deus, meu Deus. Como Deus está falando conosco através do louvor, né? Esse momento, queridos, nós estaremos adorando a Deus. Mas antes de você receber o envelope, eu preciso falar algumas coisas com você. Nesse momento tão importante. Quem tem bastante tempo no Evangelho vai entender o que eu vou falar aqui. E também quem é novo também vai entender. Nós sempre fomos desacreditados, sabia? No início, para quem tem bastante tempo no Evangelho, as igrejas eram assim, muito distantes uma da outra, não tinha muita proximidade. Hoje as igrejas estão mais próximas. As pessoas não acreditavam, e até hoje muitas pessoas não acreditam nessa área, nesse momento aqui que nós vamos entrar, que é no momento de dízimo e ofertas. E muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, deixaram de acreditar. Acreditar que quando a gente prioriza, quando a gente é fiel, quando a gente honra, quando a gente separa primeiro aquilo que é do Senhor, existe uma diferença enorme. Eu conheço pessoas que dizem assim, que já estão tempo no Evangelho, que falam que esse momento não pode existir no culto. O momento de dizimar e ofertar. Porque algumas coisas, tem algumas palavras que não se encaixam dentro disso. Só que quem realmente é fiel, quem realmente é dizimista e ofertante, e prova de tudo aquilo que o Senhor faz, ele sabe muito bem que ele não consegue ouvir outras vozes. Quem é fiel de verdade vê a prosperidade de Deus, vê Deus fazendo, Deus realizando. E quando a gente começa a entender isso e faz com alegria, porque o segredo de tudo isso é com alegria. Eu acho que nada na vida, nada, absolutamente nada. Se você está aqui hoje por uma obrigação, se você faz por obrigação, se você serve por obrigação, não tem graça. Se você oferta por obrigação, não tem graça. Mas quando você dá com alegria e entende que Deus, Ele não é um Deus que está preocupado com o seu dinheiro, mas está preocupado com a tua fidelidade, com a tua honra. E a igreja do Senhor, ao longo dos anos, não sei se você já observou como a igreja tem crescido, como a igreja tem ultrapassado, até mesmo por dúvidas de pessoas que não acreditavam. Hoje você vê grandes igrejas que têm funcionários. Antigamente, se falasse de ar-condicionado numa igreja, antigamente se falasse de cadeira acolchoada, se falasse sobre disso, eu sou da época de igrejas que eles acreditavam que iam viver de bancos a vida toda. Igrejas não falavam muito de um bom som, não falavam nada disso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a igreja do Senhor, ela tem que ser excelente em tudo. O melhor tem que ser para Deus. Só que quando você faz o melhor para Deus, você quer dar o melhor para Ele. Você faz tudo de melhor para Ele. E aí hoje a gente estava pensando nos desafios que a gente não fala sobre isso aqui na igreja, vocês podem ter certeza disso. Vocês nunca vão ouvir do púlpito, a gente precisa que você dê o dízimo, porque ela tem que pagar a conta de luz. Eu falo em todas as reuniões da igreja, a coisa que eu menos me preocupo aqui. A coisa que eu menos me preocupo é ficar falando que a gente precisa disso, para aquilo outro. A gente entende que a igreja do Senhor, e quem se responsabiliza por ela é o próprio Deus. Se você não fizer, Deus levanta outro e faz. Nós tivemos o período da pandemia, onde as portas fecharam. Gente, eu nunca vi tantos milagres na pandemia, gente com compromissos, porque mesmo a igreja fechada, a gente tinha compromisso com o aluguel, mesmo a igreja fechada, a gente tinha compromisso com os missionários, mesmo a igreja fechada, e vinha pessoas até de outros países, falou, eu quero dar uma oferta aí, eu quero dar uma oferta na tua igreja, eu quero... Gente que não era nem da nossa igreja, isso é louco demais. E aí, eu vou me preocupar com isso? Não. Eu só não me preocupo com aqueles que não são fiéis. Porque se você não for fiel, você nunca vai provar de verdade, através da fidelidade de Deus. Porque não adianta, que não existe campanha de fraternidade. Não existe 7 passos para ser abençoado financeiramente. Não existe isso. É somente com a fidelidade, sendo fiel. E aí você vai provar e ver das maravilhas. Você pode ter o melhor sonho, o maior sonho. Eu acredito que todos vocês são sonhadores. Mas imagine o seu maior sonho, sabe? Talvez de morar numa melhor casa, talvez de não só financeiramente, mas de você ver a bênção da tua geração. Você pensar em tudo isso. Imagina isso. Imaginou? Agora, tenta imaginar o que Deus reservou para você. Baseado na Bíblia, ele fala o seguinte: Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Já parou para pensar nessa palavra?
infinitamente é que não tem fim. É algo progressivo, é algo que você não tem como fazer conta, não tem como botar numa caixinha, não tem como você fala, não, vai ser desse jeito, vai ser desse tamanho, não. Infinitamente mais. Mas só pessoas que são fiéis que provam disso, que provam de coisas grandiosas e faz com alegria. Sabe qual é a minha oração que eu tenho orado em relação a isso pela igreja? Eu tenho orado por pessoas que Deus vai enviar e pessoas do nosso meio que vão ser tão prósperas, tão prósperas. Vai ter pessoas que vão falar assim, pastor, qual o desafio desse mês da igreja? Ó, a gente desafia que a gente está querendo tirar esse telhado e colocar uma laje aqui, porque a gente quer colocar mais ou menos 500 pessoas aqui em cima. Para as próximas conferências formosas, a gente trazer mais gente. Aí levanta um e fala assim, não, eu quero ser responsável e comprar toda essa laje para cá. Você crê nisso? Eu creio. Eu também creio que a gente também pensa o seguinte, essas cadeiras elas não vão ficar com a gente muito tempo, que a gente vai abençoar outras igrejas, porque, sabe, vamos abençoar, a gente vai comprar outras cadeiras. Eu também penso que pode levantar pessoas, jovens, mulheres, homens, fala assim, pastor, quantas cadeiras precisa? 500. Deixa comigo que eu quero comprar todas as 500. Você não crê nisso, não? Eu creio. Eu me lembro uns anos atrás, quando a gente estava lá em cima, eu até comentei agora no curso de voluntários, a igreja, a gente precisava do ar-condicionado. Quem era de lá lembra, gente, um calor terrível que era. Tinha cultos que era tão cheio que as pessoas traziam ventiladores de casa. Só que muitas vezes o ventilador não bastava porque era aquele ar quente. E eu falei assim, não, a gente vai ter que comprar ar-condicionado. Só que eu aprendi uma coisa, gente, eu gosto de coisa nova, coisa zero. Se eu gosto para minha casa, por que não na casa de Deus? Tem gente que fala assim, não, vou comprar aquele lá. Não, tem que ser novo. Só que quando eu fui ver o preço, eu me assustei. Até pagando em 12 vezes era a prestação que nós nunca tivemos. Só que eu aprendi uma coisa, eu ia para a igreja, ficava sozinho, olhava para o lado onde poderia ficar os ar-condicionados. Eu falei assim, Deus, eu já estou vendo com os olhos da fé que nós vamos ter os ar-condicionados, vai ficar tão geladinho aqui, e a gente vai sair desse sufoco, desse calor. Passou os dias, passou anos, porque o crescimento não se preocupa que Deus ele faz. No tempo certo ele te abençoa. Deus não vai te dar a bênção antes nem depois. Deus vai dar na hora certa. Porque se te dá antes pode te prejudicar. E se dá depois também ele não é disso. Deus dá na hora certa. E no momento certo nós conseguimos conquistar. E Deus abençoou de uma forma tão tremenda, tão tremenda. E o nome do Senhor foi glorificado. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não tenho dúvidas. Da mesma forma, Deus vai levantar pessoas aqui que farão concursos públicos. Existem pessoas aqui que vão fechar grandes contratos, montarão empresas. Talvez vai começar fazendo um pudim, mas depois Deus vai ampliando o negócio, mexendo com o cabelo, mexendo com tantas coisas. Porque é uma infinidade de coisas. E eu creio na bênção total na tua casa, na tua família, mas nunca esqueça de ser fiel ao Senhor. Aleluia, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o teu propósito, porque Deus vai te abençoar por causa do propósito, que é a obra dele aqui na terra. Então, em nome de Jesus, queridos, a nossa visão é essa, louca demais. Eu estava falando para algumas pessoas, esse lugar aqui tinha 2 centros espíritas. Eu não estou criticando os irmãos espíritas, mas eu estou falando que tinha 2 centros espíritas. E aqui eu falava para as pessoas e falava, mas que precisa de uma igreja. E o nosso pastor falava assim, faz uma célula. Ele faz uma célula. Eu falei, pastor, uma igreja aqui, pastor. Aqui é um campo missionário, a gente chama missão, gente. Você sabia, a gente tem o Everton, a Gisele, o Cris e a Carol, que estão no campo missionário. Mas a missão começou nesse lugar. Nesse lugar. Porque eu falei assim, não pode um lugar como esse não ter uma igreja. E nós começamos a orar, e no tempo certo Deus deu a oportunidade de começarmos a igreja lá em cima. E aí a gente está expandindo, porque a visão do crescimento é isso, a gente tem que crescer, ganhar alma para Jesus, porque o maior interesse que nós temos é ganhar e cuidar. Diga comigo, ganhar e cuidar. Ganhar e cuidar. E nós queremos através disso. E quando você é fiel, você não está pensando só nesse espaço, porque isso aqui passa, tudo passa. Mas você está pensando em espaço onde vidas, famílias inteiras entrando por essas portas e falando, eu quero esse Jesus.
Só que os espaços começam primeiro internamente para depois externamente. Então começa a sonhar com espaços internos, porque depois virão os espaços externos. E aí você precisa administrar os espaços externos. E é isso que a gente está fazendo. Então, em nome de Jesus, seja fiel, faça com alegria. Talvez agora você não está vendo, mas daqui a pouco você vai ver. E vai lembrar dessa palavra. E eu lembro muitas vezes, quando eu ofertava, quando eu dizimava, quando acontecia algo na minha vida, o Espírito Santo falava assim: lembra, Luiz, daquele dia? Lembra daquele desafio que você fez? Lembra daquela loucura que você fez? Hoje eu estou fazendo porque você acreditou na minha obra. Então, em nome de Jesus, creia. Porque esse Deus tem promessas enormes para aquele que crê. Você vai receber um envelope dos nossos queridos obreiros que estão com essas blusas pretas aí. Se você, máquina de cartão também, se você quiser dar o seu dízimo, a sua oferta, benção demais, procura ali, ó, a obreira Luciele. Glória a Deus. E vai com alegria, gente, vai com alegria. Vamos lá, Amanda, com alegria. Gente, a Amanda canta muito, né? Pelo amor de Deus. Jesus de Nazaré e Davi nesse teclado. Gente, aqui tá ó, o nosso... Que negócio que fala com o nome? É Pix. Que negócio é? QR Code. Legal ali pra você. Tem o nosso Pix. O nosso Pix é contato.rema.gmail.com. O pessoal que tá em casa aí cultuando com a gente. Você pode ofertar em casa. Faça isso. Não é o Pix que tá aqui no envelope, não. O Pix tá esse e-mail. Vai lá, Amanda. Muito bom, hein? No silêncio tu estás. Glória a Deus. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Obrigado, Jesus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio. Você pode ficar de pé no teu lugar? Pode trazer a sua oferta, o teu dízimo. Eu te busco. Glória a Deus. Toda hora. Glória a Deus. Espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Isso. Glória a Deus. Senhor, te quero. Obrigado, Deus. Quero ouvir tua voz. Abençoa, Deus, abençoa. Senhor, te Abençoa os teus filhos. quero mais. Glória a Deus. Quero tocar-te, quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, estamos aqui, Senhor, ó Deus querido, te agradecendo pelas portas abertas, Senhor, que o Senhor prometeu, ó Deus querido, aos seus filhos e presenteou. Ó Deus querido, agora, Senhor, amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. E aquele, Senhor, que porventura não tiveram, Senhor, que o Senhor venha continuar abrindo as portas, os celeiros da casa dos seus filhos, para a glória do teu nome. Muito obrigado pelo dízimo da oferta da tua casa, em nome de Jesus. Amém. Um aplauso para Jesus aí, gente. Coisa linda. Gente, eu estou vendo ali a irmã Nazaré, ela mesmo, glória, ela chegou depois. Aplauda o Senhor pela vida da irmã Nazaré, gente. Se você não fez aula de Libras ainda, em nome de Jesus, gente, se inscreve lá com a irmã Nazaré. Ela está quebrando tudo, está arrasando tudo aí. Tá bênção demais, glória a Deus. Deixa eu fazer um anúncio rapidinho, gente. Olha só, hoje à noite nosso culto começa às 18 horas. Estaremos aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Os anúncios da semana eu não vou fazer, não. Só vou falar duas coisas importantes, porque vão ser programações futuras e a gente tem que estar alinhado a isso. Primeiro é a Conferência Formosa. Vem aqui, Glauce. Glauce Mendes. Aplauda o Senhor pela Glauce, que ela vai falar sobre a inscrição. Glauce é líder das mulheres, diaconisa, glória a Deus. Esposa do Jorjão, mãe da Hannah e Samuel. Paz do Senhor, amém, igreja? Então, nossa Conferência Formosas vai acontecer no dia 14 de outubro. Parece que está distante, mas não está não, tá? Vou falar para vocês, a gente já tem 200 mulheres inscritas, amém?
as nossas inscrições estão prestes a serem encerradas, tá? Então, as mulheres da Rema Colubandê também precisam se inscrever. A gente tem um valor diferenciado para as mulheres, tem um valor diferenciado para a caravana. Eu acredito que até o início de agosto nós vamos estar encerrando nossas inscrições. Se você quiser se inscrever, não está com dificuldade, tem algum problema, procura a Renata. Fica de pé, Renata. Renata, líder da inscrição, ela vai estar te ajudando. Pagamentos com a Renata também, tá bom? Então, ó, Conferência Formosa, 14 de outubro. Quem vai estar na Conferência Formosas? Ah, não, tá muito fraco. Quem estará na Conferência Formosa, gente? Por favor, formosinhos, homens, também gritem, porque vocês estarão trabalhando. Amém? Vocês também estarão na Conferência Formosa em nome de Jesus, trabalhando para o Senhor, tá? Tá bom, pastor? Obrigado, Glaucia. Aplauda o Senhor pela vida da Glaucia, nossa líder, abençoada. Gente, olha só, a conferência esse ano vai ser aqui. As últimas conferências foi na nossa igreja matriz. Só que aqui o espaço é reduzido. Gente, essa conferência vem gente de fora, vem caravanas, encosta até ônibus de fora. Então, se você não fizer a sua inscrição, a gente não vai poder abrir a sessão, tá, gente? Porque já foi visto aí o espaço, quantas pessoas, quantas cadeiras. Nós vamos tirar todas essas cadeiras vermelhas, vamos colocar cadeiras brancas para poder dar mais espaço. E eu acho que, se eu não me engano, vai ser 250, né, Ju? 250 mulheres. A Juliana é design interiores, ela já fez a medida toda aí. Essa menina é fera demais. Então, ela já mediu, e a gente não dá até mais pessoas, mas a gente vai colocar no máximo essas pessoas para dar espaço. A gente vai usar o espaço lá de cima, vai ter algumas coisas. Então, não perca a oportunidade, não, gente. Já compramos mais um ar-condicionado que vai colocar ali para ficar bem fresquinho, vai ser bênção demais. Então, vai ser um tempo de qualidade, abençoado, essa conferência é marcante. E uma semana depois, as mulheres vão para Macaé. Meu Jesus! Ficar num hotel, descansando, desfrutando, olhando para o mar. Meu Deus, esse povo é louco demais, não é não, gente? Uma conferência uma semana e na outra semana... Na outra semana... vão para Macaé. Meu Deus, esse povo é louco demais. Meu Jesus! Glória a Deus. Quero louvar a Deus por essas mulheres loucas. E para falar de mulheres, a gente também tem que falar dos homens, né, irmão Mauri? Porque os homens aqui mandam muito, não é isso, homens? Cadê os homens dessa igreja? Olha a responsabilidade, homens. Dia 29, próximo sábado, é culto dos homens aqui na igreja. Eu peço ajuda das mulheres, por favor, não arruma coisa para os homens fazer. Porque as mulheres são demais, faz isso, libera os homens para vir para cá. Nós estaremos aqui, vai ter um culto muito abençoado, onde estaremos adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Ouviremos uma palavra poderosa, e eu sei que o nome do Senhor será glorificado. Dia 29, tá, gente? Dia 29, estaremos aqui, culto dos homens, para a glória de Deus. Amém? Outra coisa também, só para terminar o anúncio, a gente ouvir a pregadora, que a pregadora hoje está pipocando hoje aí. Meu Deus, a pregadora vai sapatear aqui hoje. Meu Deus! Olha só, na próxima terça, a gente termina um ciclo aqui na nossa igreja. É a última célula aqui dentro da igreja. É a última célula. Então, a gente respeita muito ciclos que se abrem, ciclos que se fecham. Então, nós vamos terminar o nosso ciclo aqui adorando a Deus. Vai ter célula, mas a gente vai ter uma célula só. A gente vai ter um momento de adoração, um momento de oração, na próxima terça-feira. E aí, na outra terça-feira, vai ter a inauguração de 3 células simultâneas. E eu vou estar nas 3 células. Eu vou me virar para estar nas 3. Então, 3 casas, a gente vai anunciar nos próximos dias as casas. Então, nessa terça aqui, nós vamos fechar aqui esse ciclo. Na próxima semana vai ter festa em 3 casas, em lugares diferentes, e o nome do Senhor será glorificado. Porque é muita gente que vai ser ganha para Jesus. Quem crê nisso? Diga assim, eu creio. Então se prepare para entrar nessa nova estação, porque nós cremos que será tremendo para a glória de Deus. Agora, com muitos aplausos, muito barulho, muito grito aí, eu queria que você recebesse a pregadora dessa manhã. Glória a Deus, a Ana Carol. Meu Deus. Gente, ela está com ibope mesmo, Jesus. Dá mais um aplauso aí, gente. Glória a Deus. Aleluia. Estenda as mãos para cá.
Pai, te louvamos pela vida da tua serva. Agora, Senhor, usa ela poderosamente. Eu tenho certeza que existe algo reservado dentro dela que vai ser transmitido e manifestado para nós nessa manhã. E continue falando conosco. E prepara os nossos corações no nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Graça e paz. Eu juro que eu tento manter a normalidade, gente, mas até é repetitivo. Quando começa a terminar o momento ofertório, minha voz começa a embargar, o coração, em vez de bater aqui, começa a bater aqui, ó. É só a graça, eu não consigo fingir que está tudo normal. Mas amém, vai ser bênção. O pastor jogou a expectativa lá em cima, né? Glória a Deus. Abram comigo 1 Coríntios 2:9. Eu vou ser bem sucinta, bem objetiva. Primeira Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Esse versículo, ele diz que ninguém da face da terra, ninguém, potestade maligna, ninguém sabe o que Deus preparou para cada um de nós. Quando eu leio esse versículo, eu logo me faço uma pergunta. Não sei se vocês se fazem, mas eu me fiz essa pergunta. Tá, Deus preparou, mas que planos são esses? Em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. E quando eu leio esse versículo, eu logo entendo, então, que aqueles planos que o Senhor fez e que ninguém frustrou, ninguém ouviu, ninguém sabe, são planos para o meu bem. E como o pastor citou aqui anteriormente, em Romanos 8, versículo 28, diz: todas as coisas cooperam para o bem. Só que existe a parte 2 desse versículo. Daqueles que vivem em propósito. Em outras traduções vai dizer, aqueles que estão dentro do plano. Então, não é bem assim, todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo. Esse versículo, ele vai restringir um grupo. E eu posso dizer que seria o grupo daquele que está fazendo a vontade do Senhor. Porque se eu estou dentro do propósito, eu estou dentro da vontade dele. Essa manhã eu quero falar sobre estarmos fazendo a vontade do Senhor. Estarmos cumprindo o plano que ele designou para a gente um dia. Porque muitas das vezes nós ficamos só com a metade, só com a parte inicial desse versículo. Nós só queremos que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mas nós não queremos cumprir a vontade, porque às vezes essa vontade ela não é boa aos nossos olhos. Essa vontade, muitas das vezes, não é algo que vai doer na nossa carne. E nós não queremos, mas nós queremos que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Deixa eu beber água. Se Deus ele já escreveu todos os planos, e se tudo está dentro do controle dele, eu posso afirmar que a soberania total ela está nas mãos de Deus. E eu fui pesquisar o que significa a palavra soberano, soberania. E significa ter todo o domínio em suas mãos. Em Salmos 103... Salmos 103, versículo 19, diz assim: nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ou seja, todo o domínio está em suas mãos. E eu fui atrás do que significa a palavra domínio. E domínio, o significado dela, né, é controle. Então, eu volto para a frase inicial: Deus está no controle de tudo. E, Carol, se Deus está no controle de tudo, se todas as coisas cooperam para o meu bem, por que a gente se frustra? Por que a gente fica triste? Por que a gente faz coisas e não dão certo? Por que a gente acha que todas as coisas estão cooperando para o meu mal ao invés do meu bem? Simples, porque nós oramos errado. Porque nós queremos as coisas erradas. Em Mateus 8, eu não vou abrir, Mateus 6, 10, ele vai falar, a partir do versículo 9, da oração que nós aprendemos quando nós estamos lá em cima com a tia Sirlene. A oração do Pai Nosso. E ela diz: faz conforme a tua vontade, assim na terra como no céu. É a primeira oração que nós aprendemos. Se nós estamos na igreja evangélica, se nós estamos na igreja católica, todo mundo já aprendeu essa oração um dia. E eu entendo que desde o princípio, desde o início, desde a infância, é inserido em nós
somos submetidos e temos que aprender que é conforme a vontade dele, que faça conforme você quer nos céus e na terra. Mas mesmo assim nós oramos errado. Em Efésios 5, versículo 17 diz: por essa razão não sejam insensatos, ou não sejam tolos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Será que nós estamos compreendendo? Será que antes de pedir, Senhor, eu quero um carro zero, nós paramos para orar se é o que Ele quer nos dar? Será que aquilo que você planejou, aquilo que você idealizou para a sua vida, é o que Deus quer para você? É a vontade dEle? Eu entendo que a vontade do Senhor é o querer dEle. E aqui em Efésios ele diz, não sejam tolos, não sejam insensatos, procurem entender. A palavra procurar significa se esforce, saia da onde você está, faça alguma coisa. Quando eu perco algo, eu tenho que procurar, eu tenho que me movimentar. Sentar, a gente não procura nada. Então, se eu tenho que procurar entender qual é a vontade do Senhor, eu tenho que buscar Ele. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que botar joelho no chão. Eu tenho que falar, Pai, revela para mim qual é a sua vontade. E você pode falar assim, ok, Carol, mas através de que eu consigo entender, eu consigo vivenciar a vontade do Senhor? Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Através da transformação da sua mente. Quando nós permitimos que o Senhor, Ele transforme a nossa mente, aquilo que foi cauterizado, aquilo que nós achamos que é o certo, nós podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E como eu falei no início, nem sempre essa vontade, gente, é algo legal. Nem sempre essa vontade, aos nossos olhos, tá? Nem sempre essa vontade, Deus vai virar para você e falar, toma aqui essa casa, toma aqui esse carro e vai me seguir. Todo mundo espera essa parte, mas nem sempre é assim. Em Eclesiastes 3 diz que para todas as coisas há seu tempo. No versículo 4 vai dizer que há tempo do choro e há tempo da alegria. Se há tempo do choro é porque em algum momento nós iremos chorar. E nós não queremos ouvir essa parte. Nós queremos ouvir a parte que nós iremos sorrir, a parte que nós iremos vencer, a parte que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Mas nós precisamos entender que há um propósito, há um processo. Para chegarmos lá, temos que passar por um processo. E esse processo, às vezes, ele é dolorido, ele vai te moer. Você vai falar, Senhor, como assim? Você não está aqui. Mas, como eu falei, Ele não perde o controle de nada. Eu quero falar de um profeta hoje, que eu acredito que quando Deus foi até ele, falou com ele, ele falou, você está brincando. Tanta gente nessa terra, você vai falar comigo. Eu quero falar de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas fugiu da presença do Senhor para Tarse. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Aqui é muito fácil, de repente, alguém fala assim, Jonas foi um covarde, Jonas não quis ir lá obedecer. Ele estava sendo enviado para uma terra inimiga. Nínive, eles eram inimigos de Israel. E Deus não mandou ele ir lá e dizer, Deus vai prosperar vocês. A mensagem que Deus mandou Jonas pregar em Nínive não foi boas-vindas, não foi boas novas. O Senhor falou, arrependa-se ou morra. Eu estou vindo e vai cair fogo do céu e acabou todo mundo. A palavra é bem clara quando diz, pregue contra eles. Ele não estava indo lá, gente, para ser recebido com o banquete. Ele não sabia se ele poderia ser morto, preso. Ele não sabia o que lhe esperava. Mas essa foi a vontade do Senhor para ele. E quantas das vezes Deus nos mostra para onde que nós temos que ir, nos diz qual é o caminho que nós temos que ir, e nós paramos e falamos, não é possível que é Deus que está falando. Satanás sai do meu ouvido. Porque quando é algo, quando é um cenário não favorável, nós não podemos acreditar que é Deus.
porque todas as coisas cooperam para o bem. Então, Deus não vai me colocar lá. Deus não vai mandar Jonas para Nínive. Deus não vai colocar Jonas para poder correr risco de vida. Só que nós temos que entender que ele estava dentro do propósito. Deus tinha um propósito ali. Deus tinha algo para fazer através da vida de Jonas. E Jonas não entendeu isso. Jonas ficou muito mais preocupado em sua segurança, em si próprio, em ser a voz que levaria essa mensagem. E ele tem uma escolha, ele foge. É o que nós fazemos. Quando Deus nos dá uma missão, quando Deus nos coloca numa posição e nós achamos que ali não é onde nós devemos ficar, nós fugimos da presença, nós desistimos, nós largamos. Porque assim, é difícil demais, dá para outro. Ah, pai, a cruz está pesada demais, passa para o próximo, eu não quero. Jonas aqui vai dizer que ele pagou a passagem, ele investiu para fugir da presença do Senhor. A história, acredito que todos conheçam. Como eu falei, eu vou ser bem objetiva. A história, acredito que todos conheçam. Ele vai para o navio, ele desce e ele vai dormir. O navio sai e vem a tempestade. Quantas tempestades se levantam porque estamos fora do propósito. Estamos fora da presença. Estamos fora da vontade do Senhor. O navio ele começa a balançar e de repente você para e pensa, mas Deus, o que está acontecendo? Tudo está se levantando. Tenha misericórdia de mim, mas você está em fuga. Irmãos, você está em fuga. Os homens que estavam naquele navio, ele fala para Jonas, clama o seu Deus, pede misericórdia, faz alguma coisa. Mas Jonas estava em fuga. Outro ponto muito interessante que me chama a atenção nessa palavra é que todos que estavam no navio, eles são atormentados para a tempestade. Mas apenas um estava fugindo da presença. Nessa manhã eu quero dizer para os irmãos que se você dentro da sua casa, você está fugindo da vontade do Senhor, toda a sua casa ela é assolada. A tempestade não vem para um, a tempestade vem para o barco. Todos que estiveram dentro desse barco, eles são assolados. A lei da semeadura ela é justa, assim para o ímpio, para o espírita e para o cristão. Se você plantou, você vai colher. Você plantou desobediência, não espere colher bombom, gente. O vento vem. E como eu disse, a tempestade vem para o barco. Jesus estava dormindo, lá em Mateus 8, dentro do barco. Quando a tempestade assolou, os discípulos ficaram desesperados. Mas Jesus estava no barco. De repente, a gente pode pensar, por que a tempestade se levantou se Jesus está no barco? Todos que estão no barco, eles são assolados pela tempestade. A diferença é a forma que você vai agir e por que essa tempestade chegou. Em Mateus 8, eles tinham Jesus, mas mesmo assim eles não tiveram fé. E o Senhor teve que se levantar e repreender a tempestade. Em Jonas, ele estava fugido. Ele estava fora da presença, fora da vontade. E ele diz aos seus companheiros, me lancem ao mar, que isso vai parar. Com esse me lance ao mar, eu entendo que, apesar de estar fugido, apesar de ter negado a vontade do Senhor, Jonas ainda entendia que Deus ainda estava ali com ele. No fundo dele, no íntimo, ele ainda compreendia que todo o controle ainda está na mão de Deus. E Jonas, ele é lançado. O grande peixe vem, coloca ele. Come ele, né? Guarda ele no seu estômago. E eu entendo esse grande peixe como um tratar do Senhor. Porque o Senhor, ele deu oportunidade para Jonas orar e se arrepender. Porque se Jonas tivesse sido lançado ao mar, caído lá nas profundezas e morrido, ele não tinha tempo de orar e de se arrepender. Mas dentro do grande peixe, os 3 dias e as 3 noites que ele ficou, ele teve tempo para orar e se arrepender. Além do tratar de Deus, eu entendo como cuidado. Como eu falei, se ele tivesse ido direto para o mar, ele tinha morrido. Mas dentro do peixe, Deus preservou a vida dele. Ou seja, mesmo quando tudo está dando errado, você está fora da vontade, você procurou aquela tempestade, Deus ainda está cuidando de você. O Senhor, ele tem um controle de tudo em suas mãos. E mesmo quando a situação ela é desfavorável, e como em Jonas, foi uma situação a qual nós procuramos, Deus ainda assim, ele é misericordioso e ele envia o grande peixe para te guardar.
Se a gente for trazer para os dias de hoje, eu até comentei no sábado de manhã ontem, na consagração, que nós temos que pensar que são pessoas humanas. Jesus foi humano, Jonas é humano. A gente não está falando de super-herói, a gente não está falando de vingadores, Liga da Justiça, não. Nós estamos falando de humanos que viveram alguns anos atrás. Imagina um humano dentro de um lugar que é a barriga de um peixe, gente. Por mais que ele não morresse afogado no mar, ali teria 1000 situações para poder ele morrer. As enzimas que esse peixe poderia ter por dentro, as coisas que esse peixe poderia ter engolido. Será que ele comeu? A Bíblia não fala, durante 3 dias e 3 noites. O fato dele ter sido preservado com vida é um cuidado de Deus. É Deus dando a possibilidade dele se arrepender. Nessa manhã, o Senhor manda dizer para os irmãos, eu não sei se você saiu da vontade. Eu não sei o que Ele te designou a fazer, mas você se recusou a fazer. Você está dentro da barriga do peixe. E nesse momento é hora de orar, se arrepender. E fazer o que Jonas falou, me manda lá para Nínive. Jonas, ele tardiou a vontade do Senhor. Ele passou por um processo que não era necessário. O Senhor não falou para ele que ele iria pegar uma tempestade, o Senhor não falou para ele que ele iria parar na barriga de um peixe. O Senhor não falou nada disso, só falou, vai pregar em Nínive. Mas pela sua rebeldia, sua desobediência, ele procura o caminho mais distante. Quantas das vezes isso não acontece com a gente? Nós recebemos uma promessa, o Senhor confirma algo no nosso coração, o Senhor confia algo em nós, e nós preferimos pegar atalhos, que vão, ao invés de ser atalhos, vão fazer o caminho ficar muito mais distante. Preferimos ser rebeldes, preferimos desobedecer, e com isso cada vez mais tardiar a vontade do Senhor para nossas vidas. O povo de Israel é um belo exemplo, eles saem no deserto. E eu estava lendo essa semana que o trajeto que eles fizeram de carro daria horas. Andando, no máximo 4 dias, eles fizeram em 40 anos. Eles tardiaram tudo aquilo que o Senhor tinha para ele. O Senhor ia tirar do Egito, ia colocar na terra prometida. Um trajeto simples. Mas pela desobediência, pela murmuração, por não querer estar dentro da vontade do Senhor, durou 40 anos. O que será que o Senhor já confiou, o Senhor já te designou e você ainda está tardiando? Você ainda está esperando, ainda está colocando empecilho, ainda está fazendo demorar mais do que o necessário. O Senhor tem pressa em nos usar. Ele tem pressa. Existem povos, assim como Nínive, que precisam ouvir a palavra do Senhor. Ele depende de nós. Ele nos chamou. Nínive, certamente, era um lugar onde ninguém queria ir. Ninguém queria ser esse porta-voz. Mas o Senhor, ele precisava de alguém para poder estar lá falando. Em Marcos 16, versículo 15, diz: E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Isso é o que Deus designou à igreja. Fazer missão não é algo restrito a Cristiane, Carol, a Everton e Gisele. Fazer missão é algo que Deus designou à igreja. Você veio aqui na frente, você levantou a mão, você citou Jesus, toma a tua missão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. E esse versículo vai dizer a toda criatura. Só que quando é um ambiente hostil, quando é um ambiente que não é favorável para nós, nós não queremos ir. Nós não queremos estar. Eu fiquei muito feliz quando a irmã Nazaré entrou, porque eu já ia citar ela, eu já tinha pensado em citar ela. No domingo que ela estava fazendo aqui as libras durante o louvor e durante a pregação, e o pastor deu uma oportunidade para ela falar, ela disse que passava e viu grupos de surdos conversando através de libras. E ela pensava, alguém tem que ir ali falar do Senhor. Até que ela se capacitou para poder ser esse alguém. Quais são os grupos de pessoas que vivem em nossa sociedade que precisam que a palavra do Senhor seja levada e nós não estamos indo? Acredito que grande parte dos irmãos aqui saibam que a minha filha ela tem uma perda auditiva. Eu já falei aqui em pregações anteriores. E por grande parte dos momentos em que, logo assim, eu recebi o diagnóstico, eu pedi muito ao Senhor a cura. Eu até compartilhei isso com as irmãs na célula. Eu queria o Senhor a cura. Pai, eu quero a cura. O Senhor pode fazer, eu quero a cura.
E demorou muito para eu entender que não era a cura. Quando a irmã Nazaré, ela deu esse testemunho aqui em cima, eu falei, meu Deus, quanto tempo eu estou tardiando o que o Senhor tem a fazer. Eu vou levar minha filha para terapia e eu fico numa roda de mulheres onde cada um ali tem um filho com uma deficiência diferente. E muitas, tem uma moça lá que a filha dela tem acho que 5 ou 6 anos já. E ela descobriu a deficiência com 4 meses. Ou seja, há alguns anos ela já lida com isso. E ao meu ver, ela já tinha que ter já uma tranquilidade de falar do assunto. E toda vez que ela começa a falar, ela chora, ela treme. E tudo aquilo, ou seja, é uma coisa que ainda mexe muito com ela. E quando eu estava nessa roda, uma terça-feira após a irmã Nazaré ter falado, eu entendi. Falei, Deus, se a Ana Luísa ela não tivesse uma perda auditiva, se a Ana Luísa ela não tivesse que estar aqui, eu nunca ia conhecer esse povo. Essas mulheres são mulheres que vivem para os seus filhos. A minha filha, graças a Deus, tem uma perda que ainda é leve. Mas ali existem crianças com níveis de deficiência, a qual as mães não tem como vir aqui à igreja. Elas vivem para os seus filhos. E se não for numa roda dessa, enquanto nós estamos esperando a terapia, aonde que alguém vai falar de Deus para elas? E ali eu pude entender, Senhor, eu entendi, o Senhor precisava que alguém estivesse aqui, e eu fui a escolhida, amém por isso. Só que falando assim, irmãos, parece lindo, mas para mim estar ali, a minha filha, ela tem um problema. É difícil entender qual é a vontade do Senhor para nós, quando não é algo bom aos nossos olhos. Em Isaías, o Senhor vai dizer, quem enviarei? E Isaías fala, eis-me aqui, envia a mim. Essa tem que ser a nossa resposta. Quando o Senhor falar, quem enviarei para dentro dos presídios? Eis-me aqui. Quem enviarei para ir sair de madrugada e falar com as prostitutas? A Sirlene, ela deu testemunho dela também sobre trabalhar com crianças especiais. Quem enviarei para pregar para os autistas? Quem enviarei para falar com os surdos? Será que nós só queremos estar aqui em cima com o microfone na mão e esse é o nosso ID? Eu digo para os irmãos, eu gosto muito de estar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Eu gosto mesmo. Mas além disso aqui, eu gosto de estar no meio das pessoas e entender que alguma pessoa ali, alguma daquelas mães, elas saíram dali um pouco diferente por algo que eu disse, por algo que o Senhor me usou para falar para elas. Para mim, isso é muito mais grandioso do que estar aqui falando. O Senhor, Ele tem uma obra e Ele precisa de nós. Mas para podermos cumprir essa obra, nós temos que estar no centro da vontade. Nós não podemos ser igual a Jonas e querer fugir porque o ambiente é hostil. Senhor, mas o Senhor vai colocar algo na minha filha para eu estar lá? Em João 6, versículo 38. Jesus vai dizer assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem está falando isso é Jesus. Jesus, ele falou que não estava aqui para fazer a vontade dele. Em Lucas 22, eu até falei isso ontem na consagração. Lucas 22, versículo 42, Jesus também vai dizer, Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Jesus, o que até então era unigênito e vai se tornar primogênito filho de Deus. O Deus que desceu em carne. Aqui ele está como homem, sentindo dores que nós sentimos. Ele se submeteu à vontade do Pai. Quando ele diz, se queres, afaste de mim esse cálice, eu entendo que não era algo fácil. Ele entendia que aquilo ali ia doer. Ele compreendia que ia ser difícil, porque ele estava em carne. Nós falamos ontem, entra uma farpa no nosso dedo e a dor que a gente sente, o desespero que dá. Você imagina uma coroa de espinhos cravada na sua cabeça. A gente muitas das vezes passa em alguma coisa e nos arranha. A dor que isso dá, uma criança cai, rala um joelho, o desespero que ela faz. Vocês imaginam as chicotadas, as chibatadas que o Senhor recebeu nas suas costas. Ele estava como homem, ele não estava como espírito. Ele sentiu como homem. E antes disso acontecer, ele pediu ao Pai, se possível, afasta de mim. É como se ele falasse, Senhor, meu Pai, a minha vontade é não ir. Mas ele completa,
de todas as formas, seja feita a tua vontade. E sabe o que eu entendo? Não é sobre nós. Jesus, ele precisava passar por tudo isso, ele precisava ir à cruz para nos salvar. Não era sobre ele, não era sobre a dor dele. Não era sobre a dor dele. Não é sobre mim, não é sobre minha filha, é sobre alguém que está lá e precisa ouvir. Não é sobre a irmã Nazaré que aprendeu, parabéns para ela, não é. É sobre quem ela vai evangelizar através do que ela sabe fazer. Não é sobre a Sirlene, que está estudando para trabalhar com crianças especiais. É sobre aquela criança que vai ouvir a palavra do Senhor e através dela uma casa vai se salvar. Eu quero, irmãos, eu já estou concluindo, te falar aqui. Eu não sei qual é o ambiente hostil, eu não sei qual foi a vontade que o Senhor designou. Que através dos seus olhos você pode ter olhado e falado, pai, não quero. Pai, não é isso. Eu não sei se você está como Jonas, pensando em fugir. Mas eu quero te afirmar, grandes coisas ele tem para fazer através de sua vida. Como o pastor falou anteriormente, infinitas vezes mais. A minha visão, ela era pouca, eu só queria cura. Eu só queria o bem para o meu bem familiar. Eu só queria algo que fizesse bem para mim, mas eu entendi que aquilo ali é muito além. E eu vou contar o testemunho que eu falei para o pastor. Como Jonas ficou ali dentro da barriga do peixe, ele teve um cuidado. Por mais que o Senhor não tenha enviado a cura à minha filha, todo o processo, ele tem cuidado. Tem 1 ano, agora em julho faz 1 ano que nós recebemos o diagnóstico. Em setembro foi afirmado esse diagnóstico. A Ana Luísa, em dezembro do ano passado, ela não tinha acompanhamento com nenhum profissional. Ela precisava ser inserida na clínica Abrai, mas a fila é muito grande. E quanto mais a criança vai ficando velha, mais difícil vai sendo para poder incluir essa criança. Os menorzinhos, os bebezinhos, eles vão na frente. Um dia, eu e a Aldeir, a gente procurando uma clínica para poder fazer um exame, ligando para vários números. A gente ligou para um número que caiu no celular da presidente da APADA. A APADA é a Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo. Essa mulher, a gente contou a história e ela falou, vem para cá, traz todos os documentos que eu vou ajudar vocês. Depois que nós falamos com essa mulher, 15 dias, a Ana Luísa estava inserida na Abrai. Dia 3 de janeiro desse ano, eu fui lá, fizemos novamente o exame, e eles tiraram um molde para poder fazer o aparelho auditivo dela. E a médica que fez isso falou para mim, descansa o coração, 1 ano, 1 ano e meio. Fica tranquila que demora assim mesmo, é pelo SUS. Falei, amém. A minha filha recebeu o aparelho dia 10 de julho, 6 meses após fazer o molde. Então, assim, não é porque você está em Nínive que Deus não está cuidando de você. Faz o que Ele mandou. É para abrir a boca e falar a palavra. O resto, Ele cuida. A palavra vai dizer, a bênção, né? A palavra vai dizer que Jonas pregou. Toda a cidade rasgou a roupa, se jogou sobre cinzas e se arrependeu. Deus cuidou de Jonas. O medo dele era contra a vida dele. E Deus cuidou. Ninguém tentou contra a vida de Jonas. Ao contrário, a palavra dele fez com que toda uma cidade se convertesse através de um homem. Jonas, ainda sem entender o propósito de Deus, no capítulo 4, ele vai falar para o Senhor, é por isso que eu não queria vir. Eu sabia que o Senhor não ia exterminar todo mundo. Jonas, mais uma vez, ele expõe qual é a vontade dele. Ele queria que o Senhor descesse fogo e queimasse todos para o seu ego, para a sua glória, para dizer, eu fui lá, anunciei, olha o que Deus fez, porque eu falei. Mas esse não era o plano do Senhor. O Senhor diz no versículo 10 do capítulo 4, teria eu não compaixão de 120 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças? Porque um homem foi colocado ali para fazer a vontade dele, toda uma nação se rendeu. Eu não sei aonde Deus te colocou. Eu não sei o que você deve fazer. Mas eu te falo essa manhã, faça. Existem pessoas que precisam ouvir do amor dele através de você. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja numa terapia. Eu não sei. Mas existe um povo que precisa ouvir do Senhor através de você. Não fujam da vontade do Pai. Não fujam do que Ele tem contigo. Ele cuida. Por mais que não pareça que tudo está perdido, parece que Deus perdeu o controle aqui, o céu está de bronze. Ele cuida.
O Senhor, Ele tem planos que, como eu falei no início, nunca foram ouvidos, nunca foram lidos. E Ele pode fazer infinitamente mais na vida de cada um. Eu convido a igreja a ficar de pé. Como eu falei, eu seria bem sucinta, muito objetiva. Eu quero fazer uma oração, vou pedir os irmãos para colocarem a mão nos seus corações e perguntarem no seu íntimo: Senhor, eu estou fazendo a Tua vontade? Eu estou no centro da Tua vontade? Ou eu estou como Jonas, de repente dentro de um barco e vendo só a tempestade se levantar? De repente na barriga do peixe e vendo o cuidado do Senhor e mesmo assim ainda não orei e não me arrependi. Jonas demorou 3 dias e 3 noites. Quanto tempo, irmãos, vocês vão demorar para poder orar e se arrepender e pedir ao Senhor que se coloque dentro da sua vontade? Espírito Santo, nessa manhã, Pai, eu quero apresentar cada coração, Espírito Santo. Cada casa, cada pessoa que veio até a sua casa, Pai, para ouvir essa mensagem. Senhor, que não possa ser feita a nossa vontade, Pai, mas assim como nós oramos, Pai, possa ser a sua vontade. Espírito Santo, mais que nos doa, Pai, mais que a nossa carne sofra, Senhor, mas que a sua vontade seja feita sobre nós. Senhor, que nesta manhã nós possamos sair daqui, Pai, com a nossa mente transformada, com a nossa mente renovada para experimentar a sua vontade. Espírito Santo, tudo aquilo que está impedindo, tudo aquilo que está cauterizando a nossa mente, tudo aquilo, Senhor, que está colocando medo, Pai, possa ser repreendido nessa manhã. A Tua palavra diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que nós possamos ser cheios desse amor nessa manhã, que nós possamos nos inundar da Tua graça, Pai, e que assim como Jonas, através dele, uma cidade se rendeu, Pai, que através de nós, vidas possam conhecer ao Senhor, possam se render. Espírito Santo, que mesmo que o ambiente não seja favorável, não seja hostil, Pai, nós possamos obedecer o id, nós possamos estar lá, nós possamos ir, fazer como Isaías e falar: eis-me aqui, Pai. Nos usa, Pai. É que eu te peço, te agradeço. Amém. Pode adorar nessa manhã, assim a gente vai terminar o nosso culto. Aleluia. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Glória a Deus. Quebranta-me, transforma-me, enche e enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-nos, Senhor, transforma-me, enche nossas vidas, Deus.
dar um aplauso para Jesus? Eu não sei se você entendeu tudo o que aconteceu aqui nessa manhã. Desde os louvores, Deus preparando a gente. Ouvimos louvores que Deus vai abrindo o caminho. Ouvimos louvores aqui que Deus falou profundamente aos nossos corações. Aí Ele sela com a palavra. Deus tem o controle de tudo. Ele tem. Mas nós precisamos decidir. Sair do lugar onde nós estamos ou continuar nesse lugar. Então, em nome de Jesus, queridos, vamos avançar diante de tudo que foi liberado no altar aqui, diante de tudo que você recebeu. Não adianta que às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, eu estava ouvindo a mensagem ali que a Ana estava pregando. Eu falei, Deus, eu não estava com Ana, eu não estava com ela. Mas o Espírito Santo sabe. Talvez você está aqui da mesma forma, fala assim, meu Deus, como que algumas coisas vão se identificando na nossa vida. Diga comigo nessa manhã, é o Espírito de Deus. É Ele que faz isso. Que possamos fazer isso, cumprir o propósito aqui na terra. Se você não sabe o significado do nome Jonas, é pomba. E se você não sabe, pomba hoje é umas aves que mais contamina hoje é o pombo. Só que ele contamina, mas ele não se contamina. Às vezes você vai em lugares de contaminação, mas não vai ser contaminado. Você vai passar por lugares onde o lugar já está totalmente contaminado. E é interessante também que quando Jonas ele é lançado do grande peixe, ele vai voando para... Tem situações que Deus vai levar você voando como uma pomba. E lugares onde há contaminação, mas você e a sua casa não vai ser contaminada. Mas vai precisar ir para cumprir propósito. E o nome do Senhor será glorificado. E assim nós estamos terminando esse momento aqui. Eu queria que você fosse para casa alegre, contente, por causa de tudo que aconteceu aqui. A Secretaria de Missões lá, gente, tem trufa hoje, gente. Gente, essa trufa, quem fez as trufas foi a irmã Angélica. Cadê a irmã Angélica? Já foi? Ah, ela tá ali. Gente, você já comeu o bolo dessa mulher? Você fica doido. Já comeu os doces? Pode reservar minhas trufas aí que eu vou levar, hein? Então passa lá, você vai estar ajudando a Secretaria de Missões. A irmã Angélica, quem fazia as trufas era a Carol e o Cris, mas eles estão num curso que vai durar 6 meses, porque eles estão se preparando para ir para a Índia e não tinha ninguém. E a irmã Angélica se apresentou. Coisa linda, que Deus abençoe a tua vida, irmã Angélica. E está fazendo com muito carinho para poder mantê-los, ajudar para manter esses meninos. Então a gente cria possibilidades para isso, para que o nome do Senhor seja glorificado, sabe? Para que tem lugares que a gente não vai, mas esses meninos vão. E nós queremos investir e vai ser bênção demais. Amém? Deus abençoe os nossos visitantes. Volta mais vezes. Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês. Irmã Nazaré quebrando tudo aí com você. Vem cá, irmã Nazaré, fazer oração final. Eu não posso perder a oportunidade, essa varoa de fogo. Foi até mencionado o nome dela aqui na pregação. Que o Senhor continue abençoando essa casa, essa família. Irmã Nazaré, ela dirige uma consagração toda segunda-feira. De vez em quando eu dou uma fugida lá, o negócio pipoca. Quem conhece a irmã Nazaré aqui? Tá? Faz um sinal aí. Ih, tá conhecida, com ibope alta, hein? A irmã Nazaré estará fazendo essa oração final, nos despedindo em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, vamos orar, né? Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, aqui está a tua igreja, o teu povo que o Senhor escolheu, que o Senhor separou, que o Senhor providenciou esse banquete nesta manhã. Somos gratos a Ti, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na Tua presença. Senhor, que nós possamos ter um restante de dias, Senhor, mas que esse gozo na nossa alma não venha sair. Que nada, Pai, venha nos impedir, Senhor, de continuarmos Te adorando, exaltando, louvando e glorificando o Teu nome. Senhor, eu quero Te agradecer pela Tua palavra, pelo hino, Senhor, que foram entoados aqui. Senhor, pela vida da Tua filha que Tu usou nesta manhã. Senhor, como profeta na terra, que falou aos nossos corações,
que esta palavra possa ser gravada na tábua dos nossos corações. Senhor, continue abençoando este povo, esta igreja, nossas vidas. Continua nos sustentando, Senhor, afirmando os nossos pés em Ti, porque somente o Senhor é a nossa rocha, rocha que não era abalada, Senhor. Estamos aqui para Te adorar. Só o Senhor merece, só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Então receba nesta hora, Senhor, a nossa adoração sincera, a nossa adoração perfeita. Nós só temos um Deus, Senhor, não existe outro além de Ti. Se viemos aqui, viemos para Te adorar, porque temos um coração de adorador, meu Pai. Então, Pai querido, despede-nos em paz, porque à noite estaremos aqui, continuando adorando, Senhor, louvando e glorificando o Teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, repreende toda barreira, toda seta maligna, que seja quebrada, que seja destruída, porque queremos estar aqui de volta e falando que só o Senhor é Deus. Continue conosco, Pai. Continue, Senhor, estando no controle das nossas vidas, estando no controle da nossa casa, estando no controle da nossa família. Ser conosco é a oração que fazemos, Senhor, certos da vitória, em o nome de Jesus. Amém. Meu Deus, aplauda Ele, Ele é digno. Eita Deus. Coloca a mão como conchinha, que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia agradável do nosso querido companheiro Espírito Santo esteja conosco todos os dias de nossa vida, desde agora e para sempre. Você pode dizer amém? Não saia sem abraçar 5 irmãos. Vai na paz, queridos. Deus abençoe. Passa na trufa lá. Compre a trufa. Eita Deus. Para comer de sopa.